Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso, o canal do professor Evandro. Demorou, mas estamos de volta aí com nossas videoaulas preparatórias para você, amigo concurseiro, que quer passar no concurso das prefeituras municipais. Você que quer fechar aí a prova de conhecimentos locais de Alto Santo, no Ceará. Então se liga nas dicas de hoje. Então, antes que eu esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha esta videoaula com quem for fazer o concurso de Alto Santo no Ceará ou qualquer outro concurso que venha a cobrar conhecimentos locais para conhecimentos locais da cidade do seu concurso. Então vamos aí, sem mais firulas, sem mais delongas, ao que nos interessa. Vocês já devem ter percebido que nós estamos trabalhando nossas videoaulas de conhecimentos locais, fazendo análise das fontes, de onde você pode tirar os conhecimentos locais que serão necessários para que você não erre nenhuma das questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então nós temos aqui o concurso da Prefeitura de Alto Santo. Lendo o edital do concurso, lá tem uma indicação bibliográfica onde você pode encontrar conhecimentos locais de Alto Santo. Infelizmente, eu não consegui adquirir aquele livro, mas mesmo assim a gente resolveu gravar videoaulas pegando os conhecimentos locais que nós conhecemos, que nós encontramos aqui de forma fácil, de forma aberta aqui na internet. Nós vamos começar hoje analisando as informações sobre a prefeitura, sobre a cidade de Alto Santo, encontrada aqui no próprio site da prefeitura. Então vamos aí à história do município. Se você abre aqui, você vai em menu, clica em município e clica em história. E aí você vai encontrar as informações que você vai precisar para responder a tua prova de concurso. A primeira informação que nós vamos encontrar de grande relevância aqui no site da própria Prefeitura de Alto Santo são informações sobre a localização do município de Alto Santo. Então é comum ser cobrado lá na tua prova de concurso informações sobre a localização do município. É claro que nós não iremos aqui fazer a leitura do site. Você vai acessar o site, vai ler as informações. Nossa preocupação aqui é ensinar a você como é que você deve estudar estas informações, prevendo o que vai cair lá na tua prova de concurso. Por exemplo, aqui nós temos informação sobre localização. Nós temos aqui a informação que o município de Alto Santo está localizado na microrregião do Baixo Jaguaribe. Então essa é uma pergunta que pode aparecer lá. Essa informação de que o município de Alto Santo, no Ceará, está localizado na região do Baixo Jaguaribe, na microrregião do Baixo Jaguaribe, é uma informação que pode aparecer por lá. Assim como a mesorregião, que é a mesorregião do Jaguaribe. Então, essas informações, na medida em que você vai lendo, você vai aí exercitando, você vai pensando em como o elaborador lá da tua banca de concurso vai cobrar essas questões, essas informações lá na tua prova. Então, duas informações importantíssimas aqui, já nas duas primeiras linhas de informações do site. A localização da microrregião, que é Baixo Jaguaribe, e da mesorregião, que é a mesorregião do Jaguaribe. Nós temos outras informações, são informações sobre os habitantes. Essas informações sobre os habitantes e sobre a extensão territorial, eu aconselho que você confira essas informações no IBGE. Porque o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é responsável por fazer esses levantamentos populacionais. Então nós temos a população estimada e temos a população aferida. Então a população estimada, ela é atualizada ano a ano. Já a população aferida, aquela contada, ela só é atualizada a cada censo. Nós estamos aí com um atraso de censo. O último censo ocorreu em 2010 e deveria ter ocorrido um outro censo em 2020, mas aí nós tivemos o problema da pandemia em 2020 e 2021 e estamos realizando esse censo. Ele está sendo executado apenas neste ano que nós estamos gravando essa aula, que é o ano de 2022, tá certo? Então, primeiras informações importantes aqui: a localização da região do município de Alto Santo, que é na microrregião do Baixo Jaguaribe e na mesorregião do Jaguaribe. Então, nós vamos percebendo que outras informações podem ser relevantes para que você responda lá a tua prova de concurso. Outra informação sobre o ano de criação do município de Alto Santo. Então, Alto Santo foi criado, né? O número da lei normalmente não é cobrado, mas foi criado aí
em 13 de setembro de 1957. Então essa é uma informação também bem recorrente nas provas de concursos de bancas que cobram conhecimentos locais. Temos aqui a publicação. Uma outra data que pode ser importante é a data de instalação. O município foi instalado oficialmente em 1º de junho de 1958. Então ele foi criado em 1957, mas só foi instalado em 1958. Então nós vamos percebendo aqui a importância de você memorizar essas datas, de você fazer essas pesquisas, essas leituras, mas não só fazer as leituras, porque se você faz uma leitura aleatória, você termina não sendo objetivo naquilo que vai ser cobrado lá na tua prova de concurso. Então nós temos aqui informações. Já falamos basicamente de duas informações importantes: a microrregião, que é o Baixo Jaguaribe, a mesorregião, que é a mesorregião do Jaguaribe. Falamos do ano de criação, foi criado no ano de foi criado no dia 13 de setembro de 1957 e foi instalada, né, foi inaugurada no dia 1º de junho de 1958. Nós percebemos aí que a primeira divisão distrital, né, do município de Jaguaribe, né, ele foi dividido aqui. Também estabeleceu a linha divisória entre Jaguaribe e o distrito de Castanhal, né, que já contava aí com o distrito na divisão territorial e administrativa do estado do Ceará. Então nós vamos tendo algumas informações que são informações bem peculiares. Dentre essas informações aqui, você deve perceber que algumas dessas informações são trucadas, então por isso eu estou pedindo que você reforce a informação que nós consideramos importante, né, sobre a microrregião, sobre a mesorregião, sobre a data de criação e sobre a data de instalação. Então, basicamente, as primeiras informações que nós temos aqui no site do IBGE, no site da própria prefeitura, são essas informações que são muito relevantes. Quando a gente estiver analisando outras fontes, como o Instituto IPS, né, como o IPS ou como o próprio site do IBGE, nós vamos perceber que algumas dessas informações elas são as mesmas, tá? Então, por isso, as próximas videoaulas pode ser que não seja tão repetitiva ou tão aprofundada ou tão longa como esta primeira aula aqui. Porque eu nem gosto de usar o termo aula, né? Já que a gente está apenas num bate-papo, está apenas tentando explanar algumas informações sobre o município que você vai fazer o concurso e que pode aparecer lá na tua prova. Uma outra informação que é normalmente perguntada é a origem do nome da cidade, ou etimologia. Então, no início do século XIX, havia em pleno sertão Jaguaribe uma fazenda chamada Utuva, né? Ou Utuba, de origem tupi, que significa água em abundância. Água, né? U que significaria água e tuba significaria abundante, que era destinada aí à criação de vários animais. A mesma era localizada às margens direitas do riacho, num lago alto e agradável. Depois veio aí, né, Alto dos Bodes, né, os nomes vão evoluindo. Nós estamos primeiro, a região já era chamada de Fazenda Utuba, depois por conta do rebanho de caprinos, que era dos mais invejáveis, né? Depois veio o Alto da Viúva, né, em homenagem a Teresa Gomes de Jesus, que era viúva do coronel Teodoro Pereira de Melo, né? Logo depois veio o nome Alto Santo da Viúva e até reduzir para simplesmente o nome de Alto Santo, né? Por conta da retirada do corpo santo do coronel do local. Pelo decreto estadual, tal, nós temos o distrito de Alto Santo da Viúva, passou a denominar-se simplesmente Alto Santo, e que é como a gente conhece o município hoje. Então, fazendo essa leitura dessa forma mais atropelada, como eu estou fazendo aqui com vocês, às vezes vocês não conseguem identificar as informações importantes ou como porventura pode aparecer lá na tua prova de concurso. Ele pode te perguntar quais foram os nomes recebidos pela região que viria a se tornar o município ou que viria a se tornar a cidade de Alto Santo no Ceará. E aí nós temos alguns nomes que a gente elencou aqui: Utuva ou Utuba, né? Alto dos Bodes, né? Depois nós temos o Alto da Viúva, né? O Alto Santo da Viúva. Esses nomes você precisa memorizar, tá? Então, a origem, a etimologia pode ser cobrada, né?
tipo, qual a origem do primeiro nome da região ou daquela região que viria a se tornar o município de Alto Santo. Então nós temos aqui uma evolução dos nomes. E é importante que você memorize cada um desses nomes para você entender que antes de Alto Santo existiram outros nomes. A pergunta lá, o enunciado da questão pode ser simplesmente este. Marque a alternativa que indica nomes recebidos anteriormente pelo município de Alto Santo. E aí você vai ter que lembrar do nome de Utuva ou Utuba, né? Nós temos outro nome que a gente pode identificar aqui, Alto dos Bodes. Depois nós temos o Alto da Viúva. Temos também depois o Alto Santo da Viúva, né? E finalmente Alto Santo. Então esses são nomes que, quando você vai lendo, você vai estudando sem nenhuma pretensão, né? sem utilizar a sua capacidade de vislumbrar como é que essas questões vão aparecer lá, parece meio assim, espesso, você não consegue ter uma informação palpável. Então, o que eu estou te pedindo aqui é possível que ele cobre todos esses nomes. Então, você vai memorizar, vai se familiarizar com os nomes que foram dados para o município, para a cidade de Alto Santo, para a atual cidade de Alto Santo, no Ceará. Vamos às outras informações, né? Ficando assim a ordem cronológica, aí você tem aqui os nomes que recebidos pelo município de Alto Santo. Temos Utuva, Alto dos Bodes, Alto da Viúva, Alto Santo da Viúva e, por fim, Alto Santo. Então, essa informação aqui é uma informação muito importante para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Alto Santo. Então, é comum que eles cobrem questões, informações sobre os nomes recebidos pela região que virá a se tornar o município de Alto Santo. A etimologia do nome do município é comum aparecer nas provas de concurso. Temos uma outra informação que parece muito boba, que é o gentílico, né? Quem nasce em Alto Santo é altossantense. O gentílico de Alto Santo é altossantense. Então, para aqueles que já moram em Alto Santo, isso parece uma informação corriqueira, uma informação simples, mas para aqueles que vão vir de outras cidades, ou do Ceará e de outros estados, para fazer o concurso de Alto Santo, essa informação pode ser, né, muito importante lá para acertar alguma questão que pergunte sobre o gentílico. Então, o gentílico de Alto Santo é altossantense. Então, vamos aí às informações sobre a história de Alto Santo propriamente dita. Então, nós temos aqui, em 1866, o capitão Simplício de Holanda Bezerra, fazendeiro e proprietário de terras, começou a construir aqui à margem direita do Riacho Figueiredo, uma pequena capela sobre a invocação do Menino Jesus, dando início a um povoado. Esse primeiro período, você pode fazer 3 ou 4 perguntas dentro apenas dessas 3 linhas escritas. Por exemplo, ele pode perguntar o ano do início da ocupação da região que virá a se tornar o município de Alto Santo, que é no ano de 1866. Quem é o responsável por iniciar esse processo de ocupação? Nós temos aí o capitão Simplício de Holanda Bezerra. Uma outra informação, a capela criada, a primeira capela criada e construída na região que virá a se transformar na cidade de Alto Santo. Como era o nome dela? Ela invocou que santo? Ou ela era em homenagem a que divindade? Então nós temos aí que era a invocação do menino Deus. Então perceba que as informações, elas são informações que podem estar ali jogadas, mas que você, como um bom concurseiro, né, você que está ligado aqui nas dicas do PES Concurso, está ligado aqui nos bate-papos e nas aulas do professor Evandro Silva, você vai acertar essas questões, porque você vai ficar ligado nessas informações, tá certo? Então nós temos aí que esta igreja, né, esta capela, ela vai estar vinculada aí ao Bispado de Limoeiro do Norte. Então essa é uma informação que pode aparecer por lá. E iniciou-se a 20 de setembro de 1921, tendo como primeiro vigário o padre Francisco de Assis Castro Monteiro. Então ele pode perguntar qual o primeiro vigário da capela de Menino Deus, ou da primeira capela, né, da região que virá a se tornar o município de
né, o município de Alto Santo. Então, a paróquia é vinculada ao bispado de Limoeiro do Norte. Instituiu-se a 20, ele coloca aí a data que essa capela foi instituída, né, que essa paróquia foi instituída, em 20 de setembro de 1921, né, tendo como primeiro vigário aí o padre Francisco de Assis Castro Monteiro. Então, essa pode ser uma pergunta que pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então, nós temos aí várias informações. A gente já falou sobre a criação de um distrito denominado Alto Santo da Viúva, né? E aí nós temos as datas dessa criação. Pode ser que não apareça, mas para que a gente não peque, né, pela falta, é melhor pecar pelo excesso, porque é melhor sobrar do que faltar. Então é bom a gente dar importância também a essas denominações, a criação desses distritos e as datas. Então, primeiramente, esse distrito pertencia ao município de Limoeiro do Norte, assim como a capela era vinculada à paróquia de Limoeiro o bispado, né, de Limoeiro do Norte. E aí nós temos aí algumas informações, são informações um pouco mais chatas, mas que podem ser importantes para você aqui nessa prova de concurso. Então, vamos aí. Informações que a gente já falou que é importante: o ano, né, do início da ocupação da região, o responsável por esta ocupação, né? Nós temos aí a capela que foi criada invocando o Menino Deus. Temos também o nome do primeiro padre, né, ou do primeiro vigário, que é o padre Francisco de Assis Castro Monteiro, né? Temos aí a criação do distrito, né, Alto Santo da Viúva, vinculado Limoeiro, mas a gente já falou disso também agora anteriormente, né? Já falamos disso quando estávamos falando da etimologia. Outra informação importante é que no dia 1º de junho de 1858, nós temos aí Alto Santo se consagrando oficialmente como município, como a gente já falou. Ele foi criado em 57, mas só foi instalado, né? Só foi inaugurado em 1958, né? Temos aí o primeiro prefeito, essa pergunta aqui pode aparecer lá. O primeiro prefeito, né, foi um prefeito por indicação, foi o cidadão Osório Monteiro, não, Osório Martins de Moura, né? Osório Martins de Moura, Brasil. Esse é o nome do primeiro prefeito de Alto Santo, no Ceará. Então, vamos aí sempre reforçando essas informações, porque você pode precisar dessas informações lá na tua prova de concurso. O primeiro prefeito eleito, né, foi o senhor José Bezerra de Souza, também conhecido como Cazuza Bezerra. Vamos lá. Temos o primeiro prefeito que foi indicado, foi o Osório Martins Moura Brasil, e o primeiro prefeito eleito. Então pode ser perguntado a você tanto qual foi o primeiro prefeito de Alto Santo, primeiro prefeito, sem perguntar se foi eleito ou indicado, e aí você vai lembrar do Osório Martins de Moura Brasil. Se ele perguntar qual foi o primeiro prefeito eleito, você vai lembrar aí do José Bezerra de Souza, ou simplesmente Cazuza Bezerra, né? E aí ele é responsável por ter construído o próprio prédio da prefeitura. Aqui nós temos elencado a lista de prefeitos eleitos pelo voto direto, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral. Essa informação cita todos os prefeitos que foram eleitos, inclusive com data que ele assume até o final do seu mandato, os prefeitos eleitos para o município. Eu normalmente dou importância ao primeiro prefeito, né, e ao prefeito atual. Então, esses dois nomes podem sim aparecer lá na tua prova de concurso. Raramente ele vai pedir o nome de um prefeito do 7º ou 8º prefeito, porque também seria pedir detalhe demais. A não ser que este prefeito tenha feito uma grande obra de destaque, ou então que ele tenha marcado a história do município, tá? Do contrário, normalmente cobra-se o primeiro prefeito e o último. Ou seja, o primeiro prefeito eleito, no caso aqui o José Bezerra, ou o primeiro prefeito indicado, que é o Osório, ou então o prefeito atual de Limoeiro, que é o José Joene, né, Holanda de Araújo, que é prefeito aí do período de 21 até 24, até o próximo ano. Até o próximo ano não, daqui a 2 anos. Aí nós temos informações sobre a cultura. Vamos lá falar sobre a cultura.
Alto Santo é reconhecida como a cidade da poesia. Essa informação é a afirmação da própria prefeitura, porque nós encontramos essa informação no próprio site da prefeitura. Ele diz que ela é reconhecidamente como cidade da poesia, mas tem outras culturas, tem outras diversidades culturais dentro do município. Mas ele, como é a prefeitura que está afirmando, né, ele pode perguntar, segundo a prefeitura, ou segundo a tradição cultural ou tradição popular, a cidade de Alto Santo é conhecida como. E aí ele pode falar várias afirmações, e aí você vai lembrar que a cidade de Alto Santo é conhecida como a cidade da poesia. E aí ele fala das outras manifestações culturais, ele cita o artesanato, né? E aí ele vai falando os tipos de artesanato, como o filé, o crochê, pinturas em destaques, o que é feito em madeira, com produção de esculturas, paisagens, símbolos nordestinos e com temáticas religiosas. Então, durante muito tempo, durante algum tempo, né, assim que a gente começou com nossas videoaulas de conhecimentos locais, a gente falava pouco das expressões culturais. Mas eu fui percebendo que algumas bancas começaram a cobrar essas expressões culturais, essas tradições culturais, seja do artesanato, da dança, da culinária. Então começamos a perceber que as bancas começaram a cobrar informações que eram da cultura, né, que era dos costumes ali daquela cidade. Daí a importância da gente dar ênfase, né, e da gente memorizar, se familiarizar com essas manifestações culturais. Então, outra forte influência se encontra aí na região, na grande importância das festas religiosas, né? Particularmente a festa do padroeiro, que é o Menino Deus. Aí você lembra lá que é a primeira capela criada aqui na região de Alto Santo, é a Capela de Menino Deus, que estava aí entre as principais festividades da cultura altossantense. E aí a gente afirma aí o gentílico de novo, abarcando não só cerimônias religiosas, mas também danças, músicas e outras formas de entretenimento. Então a gente vai percebendo estas informações. As principais a gente já falou, é conhecido como Terra da Poesia, mas é fundamental que você conheça o município, a cidade onde você vai trabalhar, caso você não seja de Alto Santo, tá certo? Então você vai vindo de outra cidade, é justo que você conheça essas outras cidades, ou que essas outras informações culturais de Alto Santo. Então, temos aí outras informações. Eu vou pedir que vocês leiam, porque também seria pedir demais, né? Eu ter que encher a cabeça de vocês aqui lendo, né? Tornar o vídeo cada longo, fazendo leituras de informações que vocês vão encontrar facilmente. Então, é melhor eu só destacar algumas informações que podem aparecer lá na tua prova de concurso. Então, em relação à cultura, né, ou pelo menos em relação a essas informações da cultura, eu acho que basicamente é essa. A principal delas é a cidade, que é conhecida como Cidade da Poesia, mas a gente não pode esquecer as tradições do artesanato, das danças e do folclore de Alto Santo também. Aqui nós vamos falar das personalidades, as principais personalidades de Alto Santo. Algumas delas dificilmente você não vai recordar ou não vai conhecer, mesmo você não sendo de Alto Santo. Se você for de Alto Santo, você vai conhecer praticamente todas essas personalidades que a gente vai citar. Mas se você não é de lá, você vai conhecer pelo menos o Braulio Bessa, né, que é um grande entusiasta da poesia, do repente, né, nordestino. Eu sou também do Nordeste, né, sou do estado do Piauí e também sou um grande apreciador do repente, das poesias, né, dos motes. Inclusive a gente percebe isso muito presente na recitação, né, ou nas poesias que são declamadas pelo Braulio Bessa, a utilização de alguns motes, inclusive motes que eu já conhecia na voz de outros cantadores ou na voz de outros poetas do repente brasileiro, do repente nordestino, né? Como Ivanildo Villanova, né? Como Sebastião Dias, como Valdir Teles, né? Me perdoem aí os outros poetas que eu não recordo o nome, ou como Silvio Grangeiro, tal. E aí como eu gosto dessa área do repente, é capaz de ficar aqui enumerando vários outros repentistas que são importantíssimos para a preservação
e para a consolidação da tradição nordestina, do repente, da poesia e da cultura do Nordeste. Então, Braulio Bessa pode ser uma informação cobrada lá na tua prova de concurso. Alguns podem questionar a importância de se cobrar o nome de uma personalidade da internet, uma personalidade que se tornou famosa, né, nas redes sociais, em alguns programas de TV, mas isso faz parte da cultura, faz parte daquilo que traz um sentimento de orgulho e de pertencimento, não só à cidade de Alto Santo, mas de pertencimento ao Nordeste como um todo, né? Porque eu me reconheço ao ouvir o Braulio Bessa, então muitos nordestinos e principalmente, acredito eu, os alto-santenses também vão se reconhecer ao ouvir a poesia do Braulio Bessa. Então nós temos aí, pode se perguntar aí sobre essa figura, né? Pode se dar alguma informação sobre ele e pedir que você marque a alternativa correta em relação ao Braulio Bessa. Temos a Rita de Cássia, que é uma das maiores compositoras do forró brasileiro, né? Então é uma compositora e cantora de grande sucesso. Conheci maneira de falar, porque eu nunca conheci pessoalmente a cantora Rita de Cássia, mas conheço muitas composições, conheço inclusive um dos seus últimos trabalhos, que é um forró acústico, né? São músicas que a gente já dançava, já ouvia como músicas dançantes, mas conhecemos algumas composições da Rita de Cássia. É considerada aí como a maior compositora do forró brasileiro. Aí temos mais de 500 composições. Ela também é da cidade de Alto Santo. Tá? Então tem muitas músicas. Uma das composições mais famosas, mais recentes que a gente tem de grande destaque é Saga de um Vaqueiro, né, como melhor música da década. É uma composição belíssima mesmo. Quem não conhece ou quem deseja conhecer o forró, aconselho aí ouvir Rita de Cássia na voz dela mesmo ou na voz de outros cantores que você vai encontrar cantando as letras da Rita de Cássia. Essa é uma informação que pode aparecer lá na tua prova de concurso também. Ele dá as características da compositora e pede para você marcar a alternativa correta. Temos aqui a Mari Fernandes, também é natural de Alto Santo, cantora, compositora, e aí o destaque da Mari Fernandes, ela é conhecida aqui como a rainha da pisadinha. Então nós estamos percebendo aí outros ritmos atrelados ao forró, atrelado ao shot, que vai se despontando também no Nordeste. Então, em relação a essas personalidades, né, nós citamos essas aqui porque são as que são citadas, inclusive, no site da própria prefeitura. Braulio Bessa, Rita de Cássia, Mari Fernandes, né? Esses são os 3 nomes de destaque da cultura altossantense, tá bom? Então, fica ligado aí. Calma aí que está quase terminando. A gente está analisando essas informações, depois nós teremos outras aulas para analisar outras informações e quem sabe até comentar algumas questões elaboradas aqui pelo PES Concurso sobre conhecimentos locais de Alto Santo. Algumas dessas informações da divisão política são informações que a gente até já falou um pouquinho lá no início, quando a gente estava falando da história. Então, nós temos a criação, né, a lei que cria aí transforma em vila a região de Alto Santo, né, com o nome de Alto Santo da Viúva, pode ser que se cobre aí, né, o ano de criação da vila ou da pequena vila de Alto Santo da Viúva, né? Então isso ocorreu em 7 de outubro de 1870. E aí eu vou dar um aviso para vocês, dar uma dica para vocês. Um cuidado, na verdade. Tomem muito cuidado para não confundir data de criação da vila, data de criação da cidade, data de instalação da cidade. Então são datas diferentes. São datas que podem confundir a sua cabeça. Essa primeira data aqui, essa primeira informação aqui da divisão política no caso, data da criação da vila de Alto Santo, e aí com o nome de Alto Santo da Viúva. Então nós temos aqui as razões que impediram que Alto Santo progredisse, essas podem ser que eles cobrem, né?
existia-se aí uma disputa política entre altossantense e autoridades de Limoeiro, que não desejavam, sempre que há um processo de emancipação política de um município, nós temos aí aqueles que vão ser a favor ou contra, e isso vai acontecer em qualquer região do país. Então aí nós temos aí o surgimento da comunidade, nós temos a evolução da comunidade, isso depois vocês leem aí. Informação importante que eu reconheço, que a gente reconhece aqui, é sobre. Cadê? Vamos lá, a informação. Aqui a data, 13 de setembro de 1957. Essa é uma data que a gente já falou. A instalação a gente já falou também, 1º de junho de 1958. Então, essas duas datas a gente já falou. E a gente acrescentou aqui a data de criação da vila, 7 de outubro de 1870. Tá? Então nós temos muito tempo, né, a cidade de Alto Santo sendo apenas um distrito. Certo? Vamos lá. Em divisão, aí ele vai falar das divisões territoriais. Essas divisões territoriais, eu peço que você não dê tanta importância, a não ser a última divisão. Tá? Então, a última divisão é realmente importante. Ó. Atualmente, o município de Alto Santo possui oficialmente 7 distritos. Então, estes 7 distritos aqui, você precisa conhecer. Bom, então essas informações são importantes. É porque esse vai e vem, cria distrito que era vinculado a Alto Santo, depois vai para Limoeiro, depois vai para outro município. Então essas discussões a gente não vai entrar, porque senão você vai perder aí o foco das coisas. E nós que fazemos concurso público, nós precisamos ter informações o mais sólidas possíveis. Tá? Então, normalmente o que ele mais cobra é a divisão distrital atual. Então, atualmente, esses são os distritos que compõem o município de Alto Santo. O distrito sede, que é Alto Santo, distrito de Boa Fé, distrito de Baixo Grande, distrito Bom Jesus, distrito Batoque, distrito Cabrito e o distrito Castanhal. Então esses são os distritos que compõem. Tá? Eu espero não tenha passado despercebido alguma informação importante aqui dentro desse texto, dessas informações aqui, nesse trecho de informação. Mas, como você vai ler, você vai dar ênfase, você vai ler mais de uma vez aqui, porque você quer passar no concurso, então você vai encontrar a informação que, porventura, o professor Evandro não tenha aqui destacado nesta aula de hoje. Tá? Então, vamos aqui, aí temos aqui algumas datas, algumas referências de criação de cada distrito. Eu acredito que não vão cobrar a data de criação de cada distrito, mas eu peço a você que dê importância. Essa data aqui é aquela mesma lá de criação da cidade, tá? Que é o 13 de setembro de 1957. Então, isso aqui você já vai estudar mesmo, né? E a instalação do distrito, que é 1/6 de 1958. Isso aí também você já pegou essa informação. Dei uma lida, mas eu não acredito que isso vai ser cobrado com tanta. Isso normalmente não é cobrado com tanta frequência, tá certo? Aqui nós temos a sede do município, a gente já falou que os principais bairros, né? Se possível, decore o nome dos principais bairros, é importante. Bairro Alípios, bairro Pão de Açúcar, bairro Tibolo, bairro Centro, bairro Dom Pompeu, bairro Jardim, bairro Menino Deus, bairro Nossa Senhora de Faro. Esses são os principais, pelo menos memorize esses principais bairros aqui. Tá? Então nós temos os limites, né? A localização geográfica, a gente já falou da localização em relação às regiões, também tem os limites das cidades que fazem fronteira com Alto Santo. Então temos Tabuleiro do Norte, né? São João do Jaguaribe e Morada Nova. Temos Potiretama e Iracema. Temos Apodi, no Rio Grande do Norte. E temos a oeste Jaguaribara. Né? Então os nomes das cidades do Ceará são muito interessantes. Acho que provavelmente algum desses nomes aqui, ou pelo menos esses mais de difícil dicção, a boa parte deles deve ser de origem indígena. Né? Mas quando tiver um concurso lá de Jaguaribara, ou de Potiretama, ou Iracema com certeza é referência a personagem lá de José de Alencar. Eu acredito Iracema é de José de Alencar.
Tá? Clima tropical quente, semiárido ou pluviométrico. Essas informações aqui a gente vai reforçar em outras aulas, tá? Então, por isso a gente está falando de forma mais rápida, mas é importante. Quando a gente estiver pegando informações do Instituto IPES, a gente vai voltar a falar do clima, vai falar. Tem umas informações que são mais pontuais, porque o IPES é mais objetivo do que as informações que nós encontramos aqui no site da própria prefeitura. Então nós temos aí o clima, que é um tropical quente, né, a pluviosidade, a pluviometria, né, a precipitação de chuvas, 70 milímetros mais ou menos, os meses que chove mais, fevereiro e abril, isso é comum cobrar também em algumas provas de concurso. As principais fontes de água, o Rio Jaguaribe, o Rio Figueiredo, o Riacho Várzea Grande, Lagoas do Junco e Grande. O relevo, as principais elevações são os serrotes, no distrito de Castanhal. A vegetação é composta por caatinga arbustiva aberta e floresta caducifolia espinhosa, mas provavelmente ele peça só o bioma, provavelmente cai só caatinga, mas é importante que você conheça o nome completo, né, dessas regiões, certo? Vamos lá, economia, o setor primário, a gente vai falar de economia quando estiver discutindo o site do IBGE, as informações do IBGE, mas é bom você memorizar aqui: agricultura, feijão, milho, caju, castanha, caju de novo, caju e algodão, né? Castanha de caju e algodão. Certo? A pecuária é uma importante fonte de renda, né? Rebanhos bovinos, caprinos, suínos e avícolas, né? E nós temos a apicultura, produção de mel, e a aquicultura, que é peixes. Setor secundário, comércio local, né? Secundário, comércio local, lojas de imóveis, não, secundário não. Secundário é indústria, secundário é indústria, que é produção de confecção, laticínio e cerâmica. O terceiro secundário, que é essas lojas aqui de imóveis eletrônicos, então também dificilmente vai ser cobrado. Então, se liga aqui nas nossas aulas, se liga nas nossas dicas. Gente, era essas informações. Me perdoe aí se a gente não fez uma aula tão objetiva ou tão melhor didaticamente, mas é porque eu estava em débito com vocês, eu tinha que fazer essa aula. Eu sei que o meu tempo está meio corrido, algumas pessoas que entraram em contato com a gente, cobrando as aulas, eu tinha falado que a gente estava em processo de mudança, a mudança já ocorreu, a gente está só no momento de instalação, né, das novas instalações, de como vai ser, né, a nova sede do PES Concurso, né, o novo estúdio, então a gente está ainda funcionando de forma um pouco que adaptada, tá certo? Então, todas essas informações que a gente está trazendo para vocês são informações que a gente também trabalha no nosso caderno de questões, né? As informações, as videoaulas são gratuitas, vocês assistem, deixem seu comentário, deixem suas críticas, suas sugestões, e nós temos também para você que quer praticar, né? Porque a gente sempre está dizendo, está reforçando que se você quer passar no concurso público, você precisa responder o maior número de questões, e como não é tão fácil encontrar questões de conhecimentos locais, o PES Concurso, eu, professor Evandro, né, eu elaborei um conjunto de questões só sobre Alto Santo. Na verdade, nós temos questões sobre todos os municípios do Brasil. Então, se você estiver fazendo prova de concurso de algum município do Brasil e precisa de questões de conhecimento locais, entre em contato com o PES Concurso, com o WhatsApp do PES Concurso, e nós vamos ter lá no caderno de questões de conhecimentos locais para você. Conhecimentos locais, conhecimentos regionais também. E se você quiser questões específicas para o teu cargo, ou questões de provas anteriores de concurso para o teu cargo, a gente também está disponibilizando lá por um valor bastante simbólico. Ok? Então ficamos por aqui. Não esqueça, né? Se interessou pelos nossos materiais, quer nosso PDF de questões para o teu concurso, de questões de conhecimentos locais de Alto Santo, você clica aí no link do WhatsApp e entra em contato com o nosso atendimento. E antes de encerrar nossas aulas, a gente sempre dá um conselho que eu chamo de Conselho Universal do PES Concurso para você. Estude, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.